Porque na hora do culto a gente não pode perder a atenção, gente. O foco tem que ser a palavra. Um detalhe que você perde, acabou. É igual faculdade. Eu faço isso que eu faço. Se eu não focar e não prestar atenção, eu perco facilmente. Eu perco o fio da meada, eu tenho que voltar. A minha sorte é que minha aula é gravada, eu posso voltar. O culto também é gravado, mas não é melhor poupar o trabalho de você ter que reassistir a live? É bom reassistir para comer de novo. Falar, nossa, que palavra forte, eu vou reassistir de novo em casa, quando eu tô lá lavando a minha louça, lavando a minha roupa, cuidando da minha casa, aqui no momento de lazer. Ok, mas vamos evitar a fadiga. Modo silencioso, avião ou não perturbe, para não tirar o seu foco, a sua atenção do que Deus vai falar com você nesta manhã, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos colocar as nossas mãos sobre os nossos corações, já que já deixamos o nosso celular quietinho, para não nos atrapalhar e não nos roubar aquilo que é importante. Porque Jesus, quem falou o que é importante foi você. Quando entrou na casa da Marta e da Maria, dizendo a Marta, mulher afadigada, ansiosa e preocupada com muitas coisinhas, a qual o Senhor disse a ela, Marta, Marta, estás cansada, afadigada com muitas coisas, e apenas uma coisa é necessária. E a Maria, sua irmã, escolheu a boa parte. E a boa parte é essa que nós escolhemos, que é estar aqui diante de Ti, sentados aos Teus pés, querendo ouvir, aprender, com os nossos olhos, olhando para o Senhor, Pai, autor e consumador da nossa fé. Nossa fé que não veio de parte humana, fé essa que veio pelo ouvir e o ouvir da Tua palavra. Fé essa que treina o poder de Deus para mudar a nossa história, a nossa vida. Porque a fé que o Senhor colocou em nossos corações não é falsificada. Ela não é uma réplica, ela é verdadeira. Quando eu lembro dessa palavra, eu me lembro do Paulo falando por Timóteo. Falando, Timóteo, que haja em você, meu filho, na fé. A mesma fé que eu encontrei na sua mãe. Uma fé não fingida. Uma fé verdadeira, uma fé poderosa. O Timóteo ele era um jovem, pai, que o Paulo teve como filho na fé. E o Paulo falou, o Timóteo, que tem em você essa mesma fé, sabe? Não é fingida, fabricada, essa fé que dizem ser fé, mas não é fé. Essa fé que sua mãe tem na palavra de Deus, sua mãe crê naquilo que o Deus vivo ensinou a ela, naquilo que ela tem ouvido nas reuniões, quando ela vai no culto, o que ela aprende da parte do Senhor, que tem que você, meu filho Timóteo, na fé, tem essa mesma fé que a sua mãe. Essa fé verdadeira, essa fé que vem de Deus, essa fé que vem do alto. E com certeza a fé que a mãe dele tinha inspirava aquele menino. Porque a fé que eu tenho é para mim mesmo, isso sem dúvida. Mas a fé, Pai amado, que há em mim pode inspirar outras pessoas a crerem no Senhor, a esperarem no Senhor, a obedecerem e ouvirem a Tua voz. Meus olhos vão estar somente em Ti, Jesus. Os nossos olhos têm que estar somente em Ti. É como aquela frase que uma vez o pastor Jaime falou, Pai, numa pregação. Se eu olhar para as coisas que estão ao meu redor, meu coração vai entristecer. Mas se eu olhar para a palavra de Deus, eu vou ter a alegria do Senhor. Aquilo que eu escuto da parte de Deus alegra o coração, traz esperança, traz poder de Deus, traz resultado. Aquilo que eu vejo me entristece, mas o que eu escuto da parte de Deus, me traz alegria, me traz certeza de que aquele que me prometeu é fiel para cumprir e poderoso para fazer muito mais abundante em nossas vidas. Então Jesus entra em nossa casa,
Sim, Jesus, entre em nossa família, entre em nossos lares, em nossas casas, nos corações dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, Pai. E faz a tua obra maravilhosa, a tua obra abundante. Cura, liberta, salva, transforma, Pai. Pode acontecer o que acontecer, vier o que vier, nós não vamos parar, Pai. Nós não vamos desistir. Nós não vamos, Pai amado, voltar atrás, porque nós cremos na Tua palavra, a palavra do Senhor que diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Somos determinados, Pai amado, assim como foi Josué, dizendo ao povo de Israel: Israel, não sei qual é a decisão de vocês, se vocês vão servir os deuses dos amorreus, os deuses desses povos a qual o Senhor destruiu diante de vocês, mas uma coisa eu tomei por decisão. E o Josué falou: eu e minha casa serviremos somente o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E Israel virou para o Josué e falou: nós também, Josué, nós também nos decidimos, nós e as nossas casas serviremos somente o Senhor, o nosso Deus, Deus de Israel. Ah, Jesus, somos como eles, Pai, determinados, Pai, pessoas que querem, Pai, ver a nossa casa servindo somente o Senhor, o nosso Deus, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, querido Jesus Cristo. Meus olhos estão em Ti, não posso deixar de Te ver, seguro em Tuas mãos estou. A Tua palavra me diz, e o que ela nos diz, Senhor Jesus? Pra eu não me guiar pelo que vejo aqui, eu vivo pela fé em Ti, meu Deus. O vento pode soprar e o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és Tu em mim, Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, eu confio em Ti. A minha alma canta, quão grande és Tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, Tu és maior, Deus da minha vida. E Ele é o Deus da nossa vida, é o Senhor da minha casa, dono do meu coração. Nós confiamos, eu confio em Ti. A minha alma canta,
declarar isso. Não posso deixar de te ver, seguro em tuas mãos estou. Nós estamos seguros nas mãos dele. A tua palavra me diz para eu não me guiar pelo que vejo aqui. Eu vivo pela fé em ti, meu Deus. O vento pode soprar e o mar se enfurecer. O mundo pode me atacar, maior és tu em mim. Ele é o nosso Deus, Deus da minha vida. É o Senhor da minha casa, dono do meu coração. Eu confio em ti. A minha alma canta quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim. Tu és maior. E nós temos certeza disso, Jesus. Tu és o Deus da nossa vida, é o Senhor da nossa casa, é o Deus da nossa família, é o Deus dos nossos, Jesus. Nós colocamos a nossa confiança em ti, Pai, pois sabemos que tu és fiel e que jamais mudará, jamais falhará, jamais voltará atrás, Pai. Nenhuma das tuas palavras poderão ser impedidas, Pai. Oh, Jesus amado, então entre em nossa casa, Pai, entre em nossa família e faz a tua obra, faz o teu querer. Fique à vontade, Jesus. Queremos ver a tua maravilhosíssima mão, Pai, operando nos nossos, assim como um dia o Senhor operou em nós, Pai. Nós que andamos desgarrados, perdidos, afastados, e o Senhor nos alcançou, e o Senhor nos salvou, e nos fez filhos seus, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, Pai. Os nossos também virão, Jesus, porque nós confiamos no Deus que começou a boa obra, e Ele começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la, e o Senhor terminará a sua boa obra, Pai, em nossa casa e família, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Diga: Senhor Deus, eis-me aqui para receber a tua palavra e para receber uma bênção especial para minha vida, para minha casa e para minha família. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus bem forte para Jesus. Aleluia. Podem sentar, irmãos, bem-vindos. Bom dia, igreja. Bem-vindos à casa de Deus. Vamos para a palavra de hoje, vamos para Lucas capítulo 7. Abra aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 7. Pessoal em casa também pela live. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de ser abençoado em nome de Jesus de Nazaré. Cadê o azeite? Me dá um azeite aqui, meninos, por favor. Quem trouxe peça de roupa, documento, fotografia? Fotografia hoje é no celular, né? Praticamente só no celular. Mas quem tem no celular pode vir também, que eu quero ungir. Não vou ungir seu celular não, eu unjo a sua mão e você apresenta. Traz aqui na frente quem trouxe. Pastor, eu trouxe peça de roupa, pode vir, vem em nome de Jesus.
para a glória de Deus, que eu quero ungir e declarar a bênção sobre toda a sua família. Pai amado, eu declaro todos sobre o óleo da tua unção, Pai. Toca-os poderosamente. Amém, Jesus. Da mesma forma, Pai, a vida de todos esses aqui representados da família da tua serva, sejam abençoados no nome de Jesus. Seja abençoada esta casa, esta família. Meu Deus querido, eu consagro essa peça de roupa. Quem vestir vai receber a unção da libertação, Pai. Pai, sobre esta casa e a tua paz. Jesus reina, Jesus reina sobre este lar, meu Pai. Esse lar é uma bênção, essa família é uma bênção, no nome de Jesus de Nazaré. Sua família é uma bênção, minha irmã. A sua casa é uma bênção. As pessoas representadas aqui são abençoadas. Isso, já vão abrindo em Lucas capítulo 7. Eu declaro sobre toda a sua família a bênção do Senhor. Quem não tem fotografia ou peça de roupa, pode vir também para eu te ungir. Você está representando a sua família. E o pessoal em casa, levanta as mãos. O pessoal em casa, levanta as mãos. A sua naninha. O pessoal em casa, levanta as mãos também para receber a bênção. Sejam abençoados no nome de Jesus. Aleluia. Sua família é uma bênção, meu irmão. Sua família é uma bênção, minha irmã. Eu declaro sobre todos, ó Pai, a tua unção, a tua graça sobre esta família, Jesus. Obrigado, Senhor, sobre esta casa, sobre a família dos obreiros. Ó meu Pai, alguém que está precisando de uma bênção, seja a tua bênção em nome de Jesus. Levante as suas mãos assim e diga: seja uma bênção toda a minha casa, a minha família. Diga assim: diabo, solte a minha família. Eu declaro, a minha família é uma bênção em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus. Eita glória. Amém. Agora vamos para Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Jesus é bom, né? Jesus é maravilhoso. Olha o que diz Lucas capítulo 7, versículo 1. Ele diz assim, ó: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, o que ele fez? Ele entrou em Cafarnaum. Vamos ler de novo. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, ele entrou em Cafarnaum. Então Jesus, depois de pregar, né, de concluir o discurso, aí ele entra na cidade ali de Cafarnaum. E o que Jesus vai fazer lá? Vai fazer uma grande obra. Jesus vai tratar um caso muito sério e que, na verdade, já não tinha mais jeito, não tinha mais solução, a coisa estava séria. Um homem estava doente e precisava de cura. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção? Antes de entrar na cidade e de fazer a obra, Jesus ele concluiu um discurso. O que é concluir? Concluir é começar e terminar. Concluir é você coloca um objetivo e aí você começa, vai fazendo e conclui. Nós temos um probleminha, irmãos, quase todos nós, eu acho que todos, que muitas vezes Deus está fazendo a obra e nós não damos lugar para Ele concluir. A gente se avexa, a gente coloca os carros na frente dos bois. Jesus está ministrando, Jesus está falando com a gente.
Aí nós queremos resolver o problema. Aí nós tornamos o problema ainda maior. Deixa Jesus concluir, irmão. Deixa Ele fazer. Ele começou a boa obra e Ele é poderoso para terminar. Deus está operando num filho meu, num filho seu, está operando na nossa família. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus operar. Acalma o seu coração. Deixa Deus ministrar, deixe Ele falar com você. Deixe Ele dar a direção que você precisa. Não fique preocupado com o resultado, porque o resultado vai ser também bom. Nós não permitimos muitas vezes, Jesus, Ele começou a obra, né? Ele entrou na nossa vida, isso é fato. Mas nós temos que dar lugar, deixar Ele fazer a obra, deixar Ele falar, deixar Ele ministrar, deixar Ele tocar em nossos corações. Por exemplo, rapidinho, antes de ir para o próximo versículo. Você percebeu, Deus falou ao seu coração sobre a maneira que você tem que tratar alguém. E você está com certa dificuldade de fazer aquilo que Deus mandou. Principalmente se a pessoa te fez um mal, ou se ela não te fez o bem, ou se você fez o bem para ela, esperava, né, que ela fizesse o bem, e acabou que no momento que mais você precisou, ela fez o quê? Virou as costas, como se você não existisse. E isso te chateou. Mas aí o Espírito Santo começou a falar ao seu coração. Ore por ela, esqueça isso, libera o perdão. E você percebeu que esse é o caminho, você precisa liberar. E você até começou, você até tentou, mas no meio do percurso, alguma coisa aconteceu de novo. E aí o que você fez? Chutou o balde. Quer saber? Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu não quero mais saber de nada. Então Jesus começou um discurso, mas você não deu lugar para ele fazer o quê? Concluir. Não deu lugar para Deus terminar a obra. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Deus não começou a fazer a obra, então deixa Ele trabalhar. Vai permitindo, vai deixando Deus falar ao seu coração. Vamos lá, versículo 2. O que ele diz? E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, ele estava como? Doente e moribundo. Moribundo, vocês sabem que é quando a pessoa está com um pé na cova e outro na casca da banana. O negócio estava feio. Ele estava moribundo, ele estava muito doente. Sabe aquele caso que parece que não tem mais jeito, irmão? Estava desse jeito. Parecia ali que não tinha mais solução. E Jesus foi entrando em Cafarnaum. Continue, versículo 3. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu. Então no comecinho diz que ele ouviu falar de quem? De Jesus. O que ele ouviu falar? Olha que interessante. Olha aqui para mim, irmãos. Esse homem tinha um problema. Esse homem tinha uma situação complicada. Um dos criados dele, dos servos, estava doente e a coisa estava feia. Aí ele ouviu falar de Jesus. Presta bem atenção. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando que viesse curar o seu servo. O que ele ouviu falar de Jesus? Ele ouviu falar que Jesus cura. Só que ele estava com uma situação
que era grave e era assim, emergencial. Ele precisava para ontem de Jesus. A coisa era séria, tinha que ser feito logo, mas ele parou para prestar atenção. Ele ouviu falar algumas coisas de Jesus, que Jesus era bom, que Jesus perdoa, que Jesus estava por ali na cidade, e ele ouviu falar, ó, Jesus cura. Ele permitiu que o discurso começasse, e ele falou, então, podem chamar Jesus para vir curar o meu servo? Olha o que diz mais, versículo 4, a importância de deixar concluir. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe dizendo, é digno de que lhe concedas isso. Olha aqui para mim, irmãos, vocês não vão ficar chateadinhos, não? Olha para o irmão do lado, vê se ele tem cara de magoadinho. Não tem não, né? Graças a Deus. Então vamos lá, doutrina. Olha só, nós temos que parar de terceirizar a nossa vida espiritual, irmão. Mas está uma moda agora, a pessoa chega e fala assim, o que Deus tem para mim? O que Deus falou com você? Está terceirizando o serviço, né? Ao invés de buscar a Deus para ver o que Deus tem para ele quer que outro diga para ele, a não ser numa pregação, num culto, no louvor, tudo bem. Aí Deus vai falar, mas porque você veio buscar. Está muito assim, mas isso não é de agora, isso já faz tempo. Eu me lembro no grupo de jovens, meu irmão, assim, as épocas são diferentes, a tecnologia é um pouquinho mais avançada, mas assim, não era tão diferente não. Tinha aqueles que não gostavam, que tinha preguiça, ao invés de ir para o culto, participar, ouvir uma palavra, buscar a Deus, ficava em casa assistindo jogo de futebol, alguns até assistindo novela, absurdamente, um crente assistindo novela, naquela época tinha esse pessoal que assistia, ficava assistindo novela, aí depois falava assim, e aí, como é que foi o culto lá? Foi uma benção, irmão, né? Graças a Deus. E o que Deus falou? Isso falou muita coisa, hein? Mas fala para mim, fala, não, mas o que Deus falou, Ele falou comigo. Para que Deus fale com você, você precisa buscar. Não é bom terceirizar, irmão. É bom buscar. Deus vai usar pessoas, amém. Vai. Quantas vezes Deus usou alguém para falar comigo? Mas no momento que eu estava buscando, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Nós não podemos ficar atrás, irmão, né? Correndo, né? Ah, fulano de tal é muito usado por Deus, amém. Fulano de tal é, amém, graças a Deus. Ah, o pastor da minha igreja, ele é muito usado por Deus, amém. Então eu vou lá ouvir a palavra de Deus e vou, Senhor, fala comigo através da vida dele. Mas eu não vou ficar terceirizando. Às vezes a pessoa, eu não costumo receber não. Eu falo assim, ó, a pessoa vem com um pedido de oração e ela traz, igual vocês vieram à frente agora, eu ungi. Não, pastor, eu vou deixar aqui essa peça de roupa, aí você fica orando a semana toda e jejuando pela minha família. Eu falei, eu não, você pode trazer aqui que eu vou ungir e eu prometi que estaria em jejum e assim estou desde ontem, e por um propósito da família. Mas eu ungi, agora você leva, e quem que continua intercedendo? Você. Por quê? Porque essa responsabilidade não pesa sobre mim. Sobre mim pesa a responsabilidade da minha família e da igreja. Da sua família eu intercedo, todo dia que eu oro eu apresento. Mas quem sabe onde aperta o calo, né? É quem? É você. Então quem tem que buscar? Você tem que buscar, vir buscar a Deus, orar, não terceirizar. Está dando para entender, irmãos? Então, olha que interessante. Concluiu o discurso, aí o homem ficou sabendo, ó, Jesus cura. Ele mandou, só que ele não tinha entendimento. Ele mandou uns anciãos, né? Que você acredita, né? Quando você vê cabecinha branca, até meu filho falou esses dias para mim, né? Eu estava sentado, acho que eu estava escrevendo até.
Ele veio, meu filho e minha filha. Aí olhou assim por cima, falou: "Ê, pai, hein?" Falei: "O que?" Ele: "Cabecinha tá ficando branca, né?" Eu falei: "É a experiência, né, da vida, né?" Então você vai vendo os cabelinhos brancos, se bobear, eu vou e pinto ainda para sumir. Aí vê os cabelinhos brancos, ele transmite confiança, não é? Sim ou não? Então o que o centurião falou? Já sei, vou pedir para os anciãos. Só que os anciãos, nesse caso, eles não eram pessoas espirituais. Nesse caso, normalmente, irmãos, até abrir um parêntese aqui, quem estiver ouvindo em casa. No meu entendimento, tá? Isso aqui não estou inventando doutrina, não. Na época da pandemia, Deus falou uma coisa muito forte ao meu coração. Muito forte mesmo. As pessoas que mais se mantiveram fiéis na igreja. Fiéis. Que de vez em quando tomava até um xingo na rua. Fica andando na rua, olha essa cabeça branca. Eu não vou nem perguntar, que eu acho que alguém aqui deve ter passado. Era para os velhinhos, tá tudo em casa, fica andando na rua aí, depois não sei o quê. Foram as pessoas, eu vou te dizer assim, 70, 80%, por causa dessas pessoas, a igreja conseguiu continuar. Por quê? Porque eles se mantiveram fiéis, orando. De vez em quando você tinha que falar para o irmão: "Irmão, vai para casa." "Não, pastor, eu quero orar." Quase que sempre essa turminha do cabelo branco, quase que sempre. Bom, mas isso não é crachá para a espiritualidade, só estou dizendo que realmente eles se superaram, né, na minha maneira de ver, e mantiveram, talvez por essa consciência, né, melhor de eternidade. Por algum motivo, talvez pela idade, se bem que tem muitos que vão viver muito mais do que nós ainda, mas eles têm uma consciência muitas vezes mais séria sobre vida eterna. Bom, esse homem achou assim: vou chamar os anciãos. Só que os anciãos, irmãos, eles fizeram uma coisa errada. Ancião também faz errado, viu? O que eles disseram? Eles disseram para Jesus: é digno de que lhe conceda isso. Aí eu te pergunto, tem alguém na face da terra, irmão, que é digno de receber alguma coisa da parte de Deus? Nem eu, nem você, nem ninguém. Nós só recebemos pela fé, pelo nome de Jesus e porque o sangue purifica dos nossos pecados. Quem nos dignifica é o Senhor. Eles falaram: não, ele é digno. Por que ele é digno? Versículo 5. Quem estiver chegando agora na live, é Lucas capítulo 7, versículo 5. Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou o quê? A sinagoga. Eles acharam que esse homem merecia receber a bênção, que era para o criado dele, porque ele amava a nação e porque aquela sinagoga, né? Sinagoga, eu vou chamar de igreja, apesar que não era, era um lugar de estudo, né? De estudo, onde eles se reuniam para estudar a palavra. Não era de adoração, a adoração era no templo. Mas vamos pôr como uma igreja. Eles falaram assim: sabe quem construiu a igreja para nós? Foi ele. E ele ama a nossa nação. Então ele é digno de lhe conceda isso. Você vê o problema de terceirizar o pedido? A pessoa que vai muitas vezes nos representar, ela não tem muita noção daquilo que está dentro do nosso coração, e ela pode fazer errado. Por isso que a própria pessoa, só ela sabe o que está dentro do coração. Versículo 6, nós estamos caminhando já. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu. Agora a coisa tomou um rumo diferente. Agora, quando ele falou para os anciãos,
ele não falou para os anciãos aquilo que estava no coração dele. Ele falou: olha, vocês podiam ir lá e pedir para Jesus vir. Eles foram, pediram de maneira errada, mas Jesus é tão bondoso que Jesus falou: eu vou lá. Quando Jesus está chegando, o centurião ficou sabendo, Jesus está chegando. Ele falou: meu Deus, quem que está chegando? Jesus. Chamou uns amigos, corre lá e fala para ele não entrar na minha casa, porque eu não sou. Você vê a diferença? Os outros disseram que ele era digno, mas ele mesmo entendia que não era. Ele falou: não, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Continua, está chegando na parte principal. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, o que? Uma palavra e o meu criado sarará. Continue, 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados ao meu poder, sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E a meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Pode continuar, que eu vou explicar tudo junto. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Deixa esse versículo aí. Não tem coisa melhor do que você chegar em casa e você ver aquilo que você pediu para Deus, né? Aquela oração que você fez, respondida, e a transformação feita e o milagre ali na sua casa. Declare assim comigo: eu creio, Senhor, que esse milagre eu também verei em minha casa. Qual é o caminho que nós vamos seguir para ver o milagre? O mesmo que ele seguiu. Primeira coisa, Jesus começou um discurso, deixa ele concluir. Deus está falando algo com você, deixa Deus falar. Tenha calma, paciência. Deixa Deus tocar. Depois disso, você tem um problema. O que você faz? Você leva a Deus o seu problema. De que maneira? Entregando na mão dos outros para os outros orar por você? Não. Você buscando: Jesus, eu preciso do Senhor. Eu estou com um problema assim, assim, assim. Eu não vou terceirizar. Eu confio muito nos meus irmãos que oram. Eu confio muito nisso também, irmãos. Que vocês oram, como eu oro por vocês, vocês oram por mim. Mas eu vou fazer a minha parte, eu vou buscar. Eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. Bem, aí eu vou dizer para Jesus: ué, Senhor, eu não entendo. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou patrocinador. Eu estou na igreja da graça. Eu cheguei antes do missionário R.R. Soares aqui, eu que recebi o missionário. Eu estou 200 anos já na igreja da graça. Por que o senhor não me abençoa? Ah, então eu estou dizendo dentro de mim que eu sou digno de receber alguma coisa, sendo que na verdade eu não sou. Eu vou receber de que maneira? Eu vou receber pela fé. Eu não vou colocar na mesa nada para dizer para Deus: por causa disso ou daquilo eu sou digno. Não. Eu vou colocar diante de Deus: Senhor, diga somente uma palavra. Senhor, fala comigo. Abra os olhos do meu entendimento. E Ele vai dar essa palavra. E qual que é essa palavra? É a palavra da autoridade. O homem disse: eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a esse: vai, e ele vai. Eu vou dizer em nome de Jesus que o mal saia e o mal vai sair. E os anjos de Deus vão trabalhar. Por quê? Porque a ordem será dada em nome de Jesus. E no final vai acontecer a coisa mais linda. Jesus se maravilhou dele ter construído a sinagoga? Não.
Dele amar a nação? Não. Ele se maravilhou da fé daquele homem. Que a nossa fé, que a nossa determinação, aos olhos de Deus, que causem alegria em Deus. Que Deus olhe e diga de mim e de você: esse aqui é meu servo, esse aqui vive pela fé. Esse não está preocupado se é digno, se não é. Esse aqui vive pela fé, então ele será abençoado. Diga graças a Deus. Eu falei vários assuntos, mas todos importantes. Vamos orar, irmãos, fiquem em pé. Pessoal em casa também, vamos falar com Deus. E Deus vai falando ao nosso coração cada vez mais, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, no nome de Jesus. Isso, coloque a mão sobre o teu coração e adorando a Deus agora, entrando na presença de Deus, no nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai. E Ele vai operar, se manifestar, fazer o impossível se tornar possível, porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é Deus que faz maravilhas, Ele é Deus que faz o impossível se tornar possível. Santo, 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 Deus maravilhoso, nós chegamos agora, Pai, diante da Tua presença. Nós aqui na igreja, Pai, e as pessoas em casa também, chegamos, ó Deus querido, para buscar a Tua face, para invocar o Teu poder, para clamar o Teu poder, ó Pai. E o Senhor é Deus, Pai querido, o Senhor é fiel, Pai. Aquele homem, ó Deus, o centurião, ele tinha em casa um problema, coisa séria, ó meu Deus, e ele, Pai, olhando para si mesmo, ele via que era uma pessoa falha, e é assim mesmo que nós nos vemos também, meu Deus, como uma pessoa falha, mas chegamos diante do Senhor, Pai, pelo sangue de Jesus, que nos purifica, pelo nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, e nós nos achegamos ao Senhor agora, Pai, e isso vai se envolvendo com a presença de Deus, vai se aproximando da presença de Deus, vai falando para Deus quais são os seus problemas, isso, vai falando para Deus agora quais são as suas dificuldades, as lutas que você tem passado, as lutas que você tem enfrentado, isso, vai apresentando diante de Deus, e quando você sentir aquela autoridade, aquele poder de Deus, aí você vai repreender o mal, aí você vai dizer ao mal para ele sair, e ele vai sair. A minha fé está unida à sua fé, o cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de quebrar. Agora estamos eu, você e Deus, Deus, você e eu, nós estamos unidos agora nesse combate, nessa batalha. É alguém, meu Pai, que tem passado crises, meu Deus, alguém que à noite está difícil para dormir, a pessoa se deita, o sono não vem, Pai, mas vem preocupação, aceleração do coração. O que vem muitas vezes, ó Pai, é preocupação e outros males, Pai, que a pessoa não está conseguindo lidar, que ela não está conseguindo resolver, mas o Senhor é Deus, o Senhor dá a solução a todo e qualquer problema, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Poder de Deus vai operando, poder de Deus vai tocando do alto da cabeça até a planta dos pés desse homem e desta mulher. Poder de Deus vai tocando, e isso vem em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Poder de Deus do alto da cabeça até a planta dos pés desse homem e desta mulher, desta minha irmã e deste meu irmão, vai arrancando agora
todo o mal. Oh meu Deus, alguém que sofreu um acidente, uma queda, e a restauração, ó Pai, está lenta, mas o Senhor é Deus para ir mudando essa história, o Senhor é Deus para mudar essa situação. Vem, poder de Deus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, em o nome do Senhor Jesus Cristo, vem manifestando o teu poder, ó Pai, em nome de Jesus, quebrando toda maldição, toda do inferno, toda obra do diabo. Saia desta casa agora, sai desta família agora. Isso, cite o nome de alguém. Cite o nome de alguém que está dominado pelo vício, que está dominado pelo mal. Determine agora, esse mal tem que sair agora, esse mal tem que cair por terra. Caia por terra todo o mal, caia por terra toda obra do diabo. Saia desta família, saia desta casa, sai da vida do filho, da vida da nora, da vida do genro. Sai em nome de Jesus. Esse demônio maldito, causador de violência, de brigas, de contendas, sai em nome de Jesus. Solte em nome de Jesus, caia por terra em nome de Jesus. Solte esta casa, esta família, sai desse lar agora. Não é um pedido, é uma ordem. Sai agora mal, sai agora mal, sai agora mal, sai agora mal, sai dessa família agora. Espírito de confusão, de briga, de discórdia, que joga filho contra o pai contra o filho, irmão contra irmão, sai agora mal. Esse demônio maldito, causador de todo tipo de amarração, de todo tipo de miséria, sai daí agora, saia desta casa, solte esta família. Nós estamos determinando agora. Aquele centurião disse: eu sou um homem também sujeito à autoridade, e eu tenho soldados à minha ordem. Eu digo a esse vai, ele vai, ao outro vem, ele vem. Eu digo ao meu criado faze isto, e ele faz. Oh meu irmão, aquele homem romano, ele entendeu o mundo espiritual, e é o que nós precisamos entender também. A batalha espiritual, quando você diz ao mal sai, ele sai. Quando você diz ao mal caia por terra, ele cai por terra. Quando você determina, o milagre acontece, porque Deus é fiel. Ele faz o impossível se tornar possível, ele faz maravilhas. Ele é Deus que faz o impossível. Em nome de Jesus de Nazaré, todo mal saia dessa família, todo mal saia desta casa, todo mal vai embora. Sai agora, vai embora em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Aleluias. É hora de dar glória a Deus. É hora de dizer: eis-me aqui, Senhor, para te adorar. É hora de dizer: eis-me aqui, Senhor, para te louvar, meu Pai. É hora de dizer: eis-me aqui, Pai amado. Diga obrigado, Jesus. Diga: eu recebo a minha bênção, eu tomo posse em nome de Jesus. E vamos aplaudir o nome de Jesus bem forte para Jesus. Diga graças a Deus. Amém, irmãos? Podem sentar um instante. Pessoal em casa, eu quero só despedir de vocês aqui e dizer que Deus abençoe o seu dia. Sexta-feira estaremos aqui novamente num culto especial. E domingo agora é o primeiro domingo do mês. Primeiro domingo do mês é domingo da primícia. Também às 8 horas da manhã e às 18 horas, tá bem? Um abraço, fica com Deus, um bom dia, que Deus abençoe.